Boa tarde, uma ótima tarde a todos, boa terça-feira, tudo na paz e prosperidade. Uma boa tarde aí para o nosso pastor Eliseu e sua esposa, a irmã obreira, Dona Jô, e os obreiros e obreiras da igreja toda e o nosso grupo. Uma boa tarde para o meu grupo do resgate, amém? E a todos os grupos da igreja. Uma boa tarde para o pastor Gilvin Guarani, o pastor Rony Mucampo, os obreiros e irmã e amigos do Brasil e do mundo inteiro, amém? E para todos os obreiros e todos os pastores, amém? Vamos de Marcos, onde foi o 1, e vamos de Marcos, capítulo 2, amém? Glória a Deus, amém, aleluia. A cura de um paralítico, vamos lá, glória a Deus. Em algum dia depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram todos os que nem ainda nos lugares junto. A porta cabia e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram um jeito em que vazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado está os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que arrozoava em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia, que pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, e lhe disse: Por que arrozais sobre estas coisas em vossos corações? Quais e mais fácil dizer ao paralítico: então, perdoado os teus pecados, os diz ele: levanta-se, toma o teu leito e anda. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico. Amém. E levanta e toma o teu jeito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o jeito, e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e todos a multidão ia ter com ele, e eles os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Uma boa tarde a todos os irmãos e obreiros do Brasil e do mundo inteiro. Mais 3 horas tem um culto, especialmente às 7 horas da noite, os cultos especiais. Amém? Você é o nosso convidado. E aconteceu que, ainda sentado à mesa em casa deste, também estava sentado na mesa com Jesus e seus discípulos, muito publicanos e pecadores, porque era muito e os tinham seguido.
E os escribas e fariseus, vindo o comer, os publicanos, pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe eles com o publicano e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe, sim, e os que estão doentes, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, e aos arrependimentos. Consulta dos discípulos de João sobre jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram a Jerusalém, porque jejuar os discípulos de João e os dos fariseus, não jejuar os teus discípulos. Jesus disse-lhe, podem porventura os filhos das bordas jejuar, enquanto está com eles o esposo, enquanto tem contigo esposo, não podem jejuar. Mas dia virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão aqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novos, e nem roupas velhas. Outra sorte, o mesmo remédio novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odores velhos. Outra sorte, o vinho novo rompe e odores entorna-se o vinho, e odres estraga o seu vinho novo, deve ser deitado em odres novos. As espigas de trigo e o sábado. Amém. Glória a Deus, amém. Se você quiser conversar com o pastor Eliseu, ele está o dia todo, amém? Das 6h30 às 9h30 da noite, 10 horas, amém? Pastor e a esposa dele, Almeida, Dona Jó, os dois, está à sua disposição. E o outro pastor, amém? Das 6h30 da manhã às 10 horas da noite, ele está à sua disposição. A gente fica o dia todo na igreja. O pastor e a obreira, os dois pastores e as duas obreiras, esposa dele, amém? Continuando. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas cereais, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espiga. E os fariseus lhe disseram, vê por que fazem no sábado, e o que não é lícito. Mas ele disse-lhe, nunca lentes, e o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome. Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito e comer senão ao sacerdote, dando também os que com ele estavam. Disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Amém? Disse o Filho do Homem, até o sábado é Senhor. Jesus cura no sábado. Sábado eu vou ler também esse capítulo aqui de novo. Outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando e se curaria no sábado, para acusarem, e disse,
ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe o lícito no sábado: fazer bem ou fazer mal, salva a vida ou mata? E ele calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, cordeando-se da dureza do seu coração, e disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã, como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra eles, procurando ver como o mataria. Amém. Glória a Deus, amém. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia a uma grande multidão na Galiléia e da Judéia. E de Jerusalém e do Meia e de além uma grande multidão que, ouvindo quais grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, porque a mão oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos, quando tinha alguém mau, se lançavam febre e ele para lhe tocarem, lhe cortarem. E eles os ameaçavam muito para que não o manifestasse. A escolha dos 12 apóstolos. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, vieram a ele. E começou e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pões o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. E André é o filho de Bartolomeu, e a Mateus e o Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e o Tadeu, e a Simeão, o cananita, e a Judas Iscariote, e o que entregou, e foram para uma casa, e ao fluir outra vez a multidão, de qual maneira que nem sequer podia comer o pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para aprender, porque dizia: está fora de si. Glória a Deus, amém. O pecado contra o Espírito Santo. Glória a Deus, amém. Aleluia. E os escribas que tinham descido de Jerusalém dizia: tem Bezebeu, e pelo princípio dos demônios expulsa os demônios. E chamado-os a si, disse-lhe: por parábola
Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode substituir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode se substituir. E Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode substituir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valentes, entrando-lhe na sua casa, se primeiro não amarra o valente, então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfema contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque dizia, tem espírito imundo. Chegando então Jesus, irmão de sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentado ao redor. O irmão te procura. E então lá fora, e ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para o que estavam assentados junto dele, disse-lhe, aqui é minha mãe e meus irmãos. Porquanto e qualquer que dizem a vontade de Deus, neste é meu irmão e minha mãe. Glória a Deus, amém, aleluia. Aí li o capítulo 2 ou 3, amém? Logo mais às 7 da noite, o grande culto. Você é o nosso convidado especial, amém? Compareça, venha para a Igreja Universal, amém? Se você quiser conversar com o pastor, está à disposição o dia todo, amém? Pastor e a obreira, a esposa obreira, tá? Os dois obreiros e os dois pastores, amém? Ali você começa com um e a sua esposa com o outro, amém? Está à disposição. Aqui é onde o pastor está, a obreira, a esposa está, para lhe servir, amém? Vou encerrar com o capítulo 23, vamos lá de Salmo. A felicidade de temor ao Senhor, como nosso pastor, Salmo de Davi, capítulo 23 de Salmos, amém? Oração conhecida da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículo 1. Deita-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias da minha vida. Glória a Deus, amém. Fiquem todos com Deus. Logo mais às 7 da noite estaremos na Igreja Universal, amém. Você é o nosso convidado especial. Logo mais às 3 ou 15 horas da tarde,
tem a segunda reunião da igreja, amém? Aí, especialmente às 7 da noite, das 7 às 9, a reunião à noite hoje, amém? E os grupos, todos, o nosso grupo do resgate, e se não for pedir mais, e todo uniformizado, amém? O grupo do resgate, é o nosso chefe aí, Leonardo, amém? E as irmãs aí do resgate e o grupo. Uma boa tarde a todos, logo mais se encontra às 7 horas da noite, da Universal. Jesus Cristo, eu estou aqui. Glória a Deus. Ó Coríntios, capítulo 5, Coríntios, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passarão, em que todos se fez novo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 43, versículo 43 do capítulo 4 de Lucas. Ó. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie outras cidades, evangelho do reino de Deus, porque para isto foi enviado. Amém? E pregava na sinagoga da Galileia. Glória a Deus. Vamos por hoje. Finalizei, amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz e parto verdejante, amém? Glória a Deus, amém? Uma ótima tarde a todos, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Uma ótima tarde terça-feira a todos, ou uma ótima tarde quarta-feira a todos. Tudo na paz e prosperidade, amém? Logo mais às 7 da noite a gente se encontra na Universal. Fiquem todos com Deus, na santa paz. Que venha quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, tudo na paz e prosperidade. Que Deus leve a gente e traga em paz. Ao sair você ore, ao chegar você ore e agradeça a Deus. Amém? Ore 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. E lê pelo menos 2 versículos da Bíblia durante o dia. Amém? Se você quiser conversar com o pastor Israel, o outro, e as suas esposas obreiras estão à sua disposição na igreja ali, Universal, em frente à rodoviária, das 6h30 às 10 da noite, amém? Venha, você é o nosso convidado especial para o grande culto agora logo mais às 7 da noite, e sexta e domingo, amém? Todos os dias tem culto na Universal. Fiquem todos com Deus, uma ótima tarde a todos, são 14 horas e 23 minutos, amém?